E aí, gente, beleza? Prezados alunos, a nossa aula agora vai ser sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Então, lembrar que nós temos os chamados tecidos conjuntivos, né? Tecidos conjuntivos ou conectivos. Tem vários tipos de tecidos conjuntivos. Tem o propriamente dito, o adiposo, ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, etc. Beleza? Então, o primeiro tipo de conjuntivo que nós vamos abordar aqui vai ser o tal do tecido conjuntivo propriamente dito, a sigla TCPD, que usam por aí também. Tecido conjuntivo propriamente dito. Alguém pode pensar, sangue eu sei como é que é o meu, adiposo eu sei onde ficam as minhas gordurinhas, tecido ósseo, cartilaginoso eu sei do que se tratam, mas tecido conjuntivo propriamente dito, então, onde é que o propriamente dito fica dentro de nós, né? Gente, tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD, ele é encontrado na nossa derme, nos nossos tendões, nos ligamentos, também presente nas pelancas. Não tem aquela tal de carne, a carne vermelhinha, aquelas coisinhas branquinhas que tem em volta da carne ou por dentro da carne, a tal da pelanca, os chamados feixes intra- e intermusculares, vulgo pelanca. Aliás, que fique bem claro que esse tal de TCPD é um tecido de cor branca, branquinho, branquinho. Ele é rico numa proteína chamada de colágeno, que tem coloração esbranquiçada. Então, olha só, a parte branca dos nossos olhos, a tal da esclera ou esclerótica, tecido conjuntivo propriamente dito. Eu não sei se você já teve o desprazer de tropeçar e cair, ralar o antebraço, ralar o joelho, onde a pessoa rala, a epiderme, ela fica ali esfregada no chão, né? E a gente vê o fundo branco. Antes de encharcar de sangue, né? Dá para ver aquele fundo branco da lesão. Aquela parte branca já é a sua derme. A nossa pele, né, tem a epiderme, que é tecido epitelial, e a derme, TCPD. Coloração branquinha, branquinha. Jovens, alunos, aqui, prendendo, fixando o músculo ao osso. Em vermelho é músculo, carne, né? Em azul estou representando o tal do tendão. Estrutura esbranquiçada que vai fixar, inserir o músculo ao osso. O tal do tendão, também formado por tecido conjuntivo propriamente dito. E os nossos ligamentos, os ligamentos lá do joelho, por exemplo. A articulação do joelho. Fêmur, o osso da coxa, tíbia e fíbula, os ossos da perna, existem ligamentos. Ligamento lateral, ligamento cruzado. Então, tem ligamentos para dar estabilidade à articulação. Observe, enquanto o tendão fixa o músculo ao osso, ligamento, ele vai de um osso a outro osso. Embora sejam estruturas diferentes, tanto os tendões quanto os ligamentos são formados por tecido conjuntivo propriamente dito. Ok? Então aqui, locais, exemplos de locais, onde nós temos esse tal de TCPD. O tecido conjuntivo propriamente dito é um tecido que apresenta abundante matriz. Abundante matriz. O que é isso? Gente, matriz, é todo o material que fica entre as células do tecido. Abundante matriz. Mesma coisa que material intercelular, material intersticial. Todo o material que fica entre as células chamamos de matriz. Veja, no TCPD, a gente encontra células que vamos ver já já, e entre elas grande quantidade de matriz. Aqui nessa figurinha, eu peguei um pedacinho da nossa derme, que é formada por TCPD, né? Para mostrar aqui a vocês a imagem ao microscópio, tá?
abundante matriz. Aí vem a pergunta, qual é a composição dessa matriz? Observem, a matriz, ela contém um tal de ácido hialurônico. Ó, aqui no nosso desenho, esse pontilhado azul, azul pontilhado. Esse chapiscadinho aqui azulzinho, representando o ácido hialurônico. Galera, é um polissacarídeo, é um carboidrato. Polissacarídeo gelatinoso. Uma substância de consistência gelatinosa. Então, o que o ácido hialurônico faz? O ácido hialurônico, ó, ele vai se moldando, modelando ao redor das células. Ele vai preenchendo os espaços. Não fosse ele, existiria um vazio, um vácuo entre as células do tecido. Galera, vamos lembrar que dos vasos capilares, ó, em vermelho, vasos sanguíneos. Lembrar que dos vasos capilares escapa um tal de líquido tissular intersticial. Lembrar lá do capítulo de sistema circulatório, tá? Pois então, as moléculas de água, glicose, oxigênio, aminoácidos, essas moléculas, elas têm que espalhar, elas têm que difundir pelo tecido, certo? Aqui, ó, o ácido hialurônico é uma massa gelatinosa que serve como base, como substrato para a difusão de moléculas. É por onde vão espalhando as moléculas de água, glicose, até chegar às células do tecido, inclusive até chegar no epitélio lá em cima, já que ele é um tecido avascularizado, lembra? Então, ácido hialurônico, preenchimento. A função é de preenchimento do tecido. Não é à toa que certas pessoas que apresentam rugas em sua face, rugas na pele, fazem um tratamento de preenchimento, não é isso? Tratamento de preenchimento facial, preenchimento labial. É o quê? Seringa, agulha e injeção de ácido hialurônico. Onde o ácido hialurônico vai ser injetado, olha o que vai acontecer. A pele vai ficar estufadinha. A pele estufa, fica lisinha, sem dobras. Atenuar as marcas de expressão, injetando ácido hialurônico. É o nosso preenchidor natural. Mas, vejam, além do ácido hialurônico, nós também temos na matriz, ó, isto aqui, ó. Vejam esses tracinhos pretos. São os filamentos de proteínas. Existem fibras proteicas. Quais proteínas? Uma tal de elastina e um tal de colágeno. Elastina, proteína que forma as fibras elásticas. Colágeno, proteína que forma as fibras colágenas, fibras proteicas. Função, fibras elásticas, o nome já diz, né, galera? Elas conferem elasticidade. Fibras colágenas conferem resistência. Colágeno é a proteína que dá resistência aos nossos tecidos. Se você quiser arrancar a sua própria pele usando apenas as suas mãos desnudas, você não vai conseguir. Você puxa, você traciona e a pele bravamente resiste. Ó, pensa o seguinte, quando você vai fazer um movimento articular, o músculo, ele contrai e puxa o tendão. O tendão é puxado, as fibras colágenas vão ser tracionadas e vão resistir bravamente. O que vai acontecer? O tendão vai puxar o outro osso, vai puxar o osso. O osso vai ser puxado, ó, e você vai fazer o movimento articular. Abençoada resistência das fibras colágenas. O colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano. Proteína de cor branca, presente na derme, tendões, ligamentos,
O tecido ósseo também contém colágeno. Tecido cartilaginoso também contém colágeno. Branquinho, 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 colágeno. E, além do colágeno, também precisamos de um pouco de fibras elásticas. Professor, a nossa pele é uma estrutura que tem uma certa elasticidade? Aí, galera, não tem não? Ó, uma certa elasticidade. Imagine alguém levando um socão no olho. Alguém sofrendo um trauma severo. Hermione não, severo. Um trauma severo, o local fica inchadão, a pele estufa, nem por isso ela vai romper. Elasticidade. Imagine também o abdômen de uma gestante de 9 meses. Aquele abdômen lindo, maravilhoso. Abençoadas fibras elásticas da pele, do TCPD, ok? Então, composição da matriz. Outra característica do TCPD vem a ser a presença de vasos sanguíneos, um monte de vasos sanguíneos. Enquanto o tecido epitelial é avascularizado, o TCPD é ricamente vascularizado. Lembra o que eu disse agora há pouco. Quando alguém tropeça, cai e rala a pele, a pessoa vê o fundo branco e logo encharca de sangue. Um monte de vasos rompidos. Ô Helder, você é moreno, né, professor? Sou. Então você tem muita melanina na sua epiderme. Perfeito. Mas por debaixo da epiderme, professor, na sua derme você é branquinho também? Sim. Então, professor, você é que nem um Kinder Ovo, moreninho por fora e branco por dentro? Que nem um Kinder Ovo, é verdade, né? E com surpresa que vai dentro também. Tranquilo? É a vida, é a vida. Gente, e o tecido conjuntivo propriamente dito, ele apresenta uma grande variedade celular. Então, vamos ver agora o que? Justamente as células. Quais são as células presentes no tecido conjuntivo propriamente dito? Células do TCPD. Eu vou falar sim sobre as células do TCPD. Mas sabe o que é? Eu não aguento, eu tenho que falar. Você entendeu, vestibulando? Que o colágeno, então, é a proteína que dá resistência aos nossos tecidos, certo? Mas para tudo na vida existe limite, inclusive para a resistência do colágeno. Vamos supor que na pele de uma pessoa, em algum local, as fibras colágenas comecem a pocar. Elas vão pocando, tac, 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 tac. Ou elas vão ficando frouxas e esgarçadas, não mais esticadinhas, firmes. O que vai acontecer no local? No local a pele vai perder a sua resistência. E onde a pele vai perder a resistência, quer dizer que ali ela vai afundar. E quem olhar do lado de fora vai ver aquela pele afundada, vai ver aquela vala, aquele sulco, aquele Grand Canyon escavado e vai chamar de estrias. As estrias, elas aparecem nos locais onde a pele afundou. Por quê? Porque ali ela perdeu a sua resistência. Por quê? Porque ali o colágeno ou arrebentou ou as fibras ficaram frouxas, esgarçadas. Galera, por que as estrias mais novas, elas são rosáceas, meio avermelhadinhas? Como a pele afundou, os vasos sanguíneos ficam mais próximos do observador. É o fluxo de sangue por dentro da pele. Com o passar dos meses, as estrias vão ficando esbranquiçadas. Por quê? Porque onde a pele afundou, células vão fabricar mais colágeno, tentando consertar aquele estrago. Colágeno, eu disse que é de cor branca, não é isso? Uma estria mais antiga, infiltrada com colágeno, então vai ficando esbranquiçada por esse motivo. Por que as estrias são mais comuns? Mais comuns, não exclusivas, tá?
nas mulheres? Por causa dos fluxos menstruais. Mulher menstruando. Nos dias de menstruação, nos dias de fluxo, ela passa a reter líquidos. Retenção de líquido, então ela começa a inchar. Incha nos seios, incha na cintura, sutiã mais apertado, calcinha mais justa. Olha só o que acontece com a pele, ó. Onde a mulher incha, olha o colágeno. Esticado, estirado. Acabou a menstruação, ó. Mês que vem, nova menstruação, ó. Mês após mês. Estica, encolhe. O colágeno pode começar a ceder, pode romper. Então, nestas regiões, as estrias começam a surgir. Homens que vivem brigando com a balança. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Estrias no abdômen podem surgir. Ou seja, regra geral, as estrias vão surgindo onde a pele passa pelo efeito sanfona. Estica, encolhe. Estica, encolhe. Com o passar do tempo, estrias podem surgir. Beleza? Bom, depois dessa curiosidade, vamos então para as células do TCPD. ABCD, pessoal, ó, as nossas legendas que estão aqui, tá? Começando por um tal de fibroblasto. Fibroblastos. Fibroblastos, galera, são células como esta aqui, ó. Fibroblastos. Os fibroblastos são as células mais numerosas. Células mais numerosas do TCPD. Fibroblastos, importante, eles produzem a matriz. Então olha só, os componentes da matriz, lembra? Esse tal de fibroblasto recebendo líquido tissular que escapa dos capilares. Então o fibroblasto recebe glicose lá no citoplasma, vai polimerizar num tal de complexo de Golgi, polimerização de carboidratos, ele fabrica o tal do ácido hialurônico. Retículo endoplasmático rugoso, fibroblasto recebendo aminoácidos que vêm pelo líquido tissular. É lá no fibroblasto que as proteínas colágeno e elastina vão ser fabricadas. É a célula que recebe nutrientes do líquido tissular, fabrica e secreta os componentes da matriz. Entendeu por que é a célula mais numerosa? Já que no TCPD tem abundante matriz, tem que ter muito fibroblasto para fabricar tanta matriz assim. Célula produtora da matriz. Então, jovens, alunos, observem. Fibroblastos são as células responsáveis pela cicatrização. As células responsáveis pela cicatrização. Suponhamos que, de repentelho, alguém sofra uma lesão na pele. Alguém acabou se cortando com uma faca. O chinês, né? O chinês se cortou com uma faca. Lembra por que chinês? Shai Shang. A coagulação vai acontecer. Detalhe, não confunda coagulação com cicatrização, tá? Coagulação é função das plaquetas, as plaquetas. Vamos ver depois na aula sobre sangue. Coagulação dura 3 minutos, plaquetas. Cicatrização leva dias e dias. É outro processo, aí é papel dos fibroblastos. Os fibroblastos, sabe o que eles vão fazer?
Fibroblastos, eles vão puxar as bordas do ferimento. Eu disse que eles vão fazer o quê? Eles vão puxar as bordas daquela ferida. Galera, os fibroblastos são células móveis. Eles fazem movimentos ameboides e caminham pela matriz. Ainda bem que o ácido hialurônico é gelatinoso e permite a locomoção celular. Fibroblastos vão se concentrando no ferimento e, usando seus tentáculos, eles vão literalmente puxando as bordas do ferimento para aproximá-las. Existe um tipo de fibroblasto chamado de miofibroblasto. Lembra que mio quer dizer músculo, miocárdio, miosina. Então, esse tal de fibroblasto, ele tem no seu citoplasma filamentos contráteis, que nem os da célula muscular. Não é célula muscular, mas também tem proteínas capazes de deslizar e encurtar o tamanho da célula. Então eles fazem força. Enquanto alguns fibroblastos vão fazendo força e aproximando as bordas do ferimento, outros fibroblastos, não os fibroblastos secretores, um outro tipo de fibroblasto, sabe? Outros fibroblastos, os secretores, vão jogando, secretando bastante ácido hialurônico e fibras colágenas. Com o passar dos dias, a pessoa vai vendo o ferimento sendo cicatrizado, as bordas aproximando. É um verdadeiro trabalho de engenharia mecânica microscópica feita pelos fibroblastos. Gravando para o vestibular, falou em cicatrização, falou em fibroblasto. Detalhezinho, na epiderme é tecido epitelial, lembra? Então, na epiderme não tem fibroblasto não, tá? A epiderme vai cicatrizar graças às mitoses de suas células epiteliais. O importante é fechar aquela lesão, né? Então, galera, vamos supor que alguém sofra uma lesão de ligamento, lesão de tendão. Alguém rompeu o ligamento do joelho. O ortopedista faz a cirurgia e junta as partes rompidas, dá os pontinhos. Fibroblastos do ligamento vão fabricar colágeno para cicatrizar de vez o ligamento que havia sido rompido. Aqui, alguém sofrendo de tendinite. Talvez alguém trabalhe digitando textos no computador, digitador profissional. Com o passar do tempo, os tendões aqui do pulso, fibras colágenas começam a arrebentar, a pocar, né, capixaba? Então, lesão de tendão, tendinite. No caso, vamos chamar de LER, né? Lesão por esforço repetitivo, LER. Solução: faixa imobilizadora, anti-inflamatório, atestado para afastar do trabalho e esperar. Esperar que fibroblastos do tendão fabriquem colágeno para consertar aquele estrago. Célula muscular estriada esquelética não sofre mitose. Músculo estriado não faz divisão celular. Então, caso no músculo haja ruptura de fibras, estiramento muscular, algum atleta rompeu parte da musculatura da perna, o que vai acontecer? Lembra da tal da pelanca? Os feixes intra- e intermusculares? É TCPD. Fibroblastos da pelanca, entre aspas, vão proliferar, mitoses, vão secretar colágeno e juntar as partes separadas do músculo. Lesão muscular, lesão de tendão, lesão de ligamento, lesões na pele, cicatrização, fibroblasto, 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 ok? Fibroblasto, não esqueça, cicatrização. Bom, além do fibroblasto, nós temos outras células do TCPD. Vamos lá, próxima célula.
Vamos agora para os macrófagos. Macrófagos. Macrófagos são células fagocitárias. Células fagocitárias. Macrófagos são formados pela UFES? Não. Formados a partir de leucócitos que realizaram diapedese. Vamos entender melhor essa história. Gente, vamos supor que a pele de uma pessoa tenha sido invadida. Alguma coisa estranha surgiu na pele da pessoa. Vamos chamar de antígenos. Antígenos. Antígeno é nome científico para corpo estranho, né? Corpos estranhos, antígenos. Por exemplo, bactérias. Bactérias invadiram a pele da pessoa. Então, olha só, os macrófagos são células móveis. Eles também fazem movimentos ameboides e caminham pelo ácido hialurônico, que é gelatinoso. Menos de 1 centímetro a cada 24 horas, mas eles caminham. Neste instante, enquanto você me assiste, em toda a sua pele você tem um monte de macrófagos. Muitos macrófagos, patrulhando você o tempo todo. São seus vigias, são seus vigilantes. Lembrar que a pele, o nosso maior órgão, é que fica mais exposto aos parasitas também. Tem que ter vigilância 24 horas. Abençoada engenharia celestial, não, gente? Então, olha só. Um macrófago patrulhando, passando pela região, vai fazer contato físico com as bactérias. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bactéria. Lembrar, galera, que bactéria, ela é procarionte. Macrófago é célula eucarionte. Célula procariota é muito menor que uma célula eucariota, certo? São dimensões bem diferentes. Então, o macrófago, ele vai reconhecer a bactéria como sendo um corpo estranho. Superfície, um tal do glicocálix. Quem não lembra, depois na citologia, vamos conversar sobre glicocálix. Através de sua superfície e de seu glicocálix, o macrófago reconhece a bactéria como sendo um inimigo, um corpo estranho, um antígeno. Algo não próprio do organismo. Então, ele vai projetar a membrana. Citologia, pseudópodes. Vai emitir falsos pés, pseudópodes. E vai fagocitar a bactéria. Bactéria fagocitada, o que irá acontecer? Ela vai ser digerida. Como? Pelas enzimas lisossômicas. Macrófagos apresentam lisossomos, muitos. Então, vão fazer a digestão daquela bactéria. Aliás, daquelas bactérias. Eu aqui mostrei uma só. Segundo os livros, cada macrófago pega mais de 100 bactérias simultaneamente. Tem ilustrações nos livros e na internet, tá? O macrófago pegando um monte de bactérias ao mesmo tempo. Ele é um grande comedor. Macrófago, grande comedor, nome justificado, portanto. Turminha, e essa bactéria então vai ser digerida e os resíduos, os restos, podem ser então descartados pela célula. O macrófago pode acabar morrendo também. É um bom soldado. Macrófagos são células kamikazes. Muitas vezes acabam morrendo
de tanto matar tantas bactérias simultaneamente. Soldadinho bom, né? Então, eu coloquei aqui que os macrófagos são formados a partir de leucócitos. Como assim? Gente, muitas vezes, quando corpos estranhos penetram no nosso organismo, esses corpos estranhos, eles não vão ficar assim localizados na circulação sanguínea. Parasitas geralmente tentam evitar os nossos vasos sanguíneos. No sangue, cada milímetro cúbico tem de 5.000 a 10.000 glóbulos brancos. Os parasitas geralmente se instalam nos tecidos adjacentes aos vasos e não na circulação sanguínea, tentando evitar as nossas defesas lá do sangue, os leucócitos. Qual é a solução? O leucócito vai ter que sair da circulação, né? Vai ter que sair do sangue, logicamente. Ó, aqui em vermelho é um pedacinho de vaso capilar. Um segmento de vaso capilar. E aqui em preto, eu não. No quadro, é um glóbulo branco. Aliás, sendo mais específico, é um tal de monócito. Vamos ver depois na aula de sangue. Nós temos vários glóbulos brancos, tipos de leucócitos do sangue: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos. É um tipo de leucócito chamado de monócito, tá? Esse tal de monócito, ele consegue atravessar a parede dos vasos capilares, os vasos de parede mais delgada. Ó, tá aqui um capilar cortado longitudinalmente. E aqui está o capilar visto por um corte transversal. Através da delgada parede dos capilares, leucócitos podem se contorcer, pressionar, rolar, se esfregar, empurrar e eles conseguem sair. Leucócitos saindo da circulação. Gente, depois que o glóbulo branco saiu da circulação, ele vai sofrer uma baita transformação. Ele vai sofrer uma tal de diferenciação. Lá no núcleo da célula, alguns genes vão ser ativados, outros vão ser inativados, e a célula sofre uma baita diferenciação. Diferenciação celular. Muda bastante o seu aspecto, a sua morfologia. Então, o monócito é quando a célula estava no sangue. Agora, no espaço extravascular, no TCPD, vai ser chamado de macrófago. E biologia, já que dá nome para tudo, não ia perder essa chance aqui, né? Qual o nome deste fenômeno? Este fenômeno aqui, pessoal, em que um leucócito consegue atravessar os capilares e sair da circulação, é a chamada diapedese. Grande fenômeno da natureza. Diapedese, a migração de leucócitos a partir da circulação sanguínea, atravessando parede capilar. Não é qualquer vaso que deixa o leucócito sair não, tá? Lembra circulatório? Artérias, veias, vênulas, arteríolas são vasos de paredes espessas. Não tem condições. Só capilar tem parede tão delgada que deixa o leucócito sair. Algumas vênulas também, mas artérias, arteríolas e veias, pode esquecer, não tem como, tá? É a tal da diapedese. Então, quer dizer que macrófago, na verdade, é um leucócito proveniente do sangue que se diferenciou. Eu coloquei aqui que o macrófago, ele é uma célula fagocitária. Ele vai fagocitar o quê, então? Lembra, bactéria foi apenas um exemplo. Macrófagos, eles fagocitam, meu amor, fagocita, vai! Eles fagocitam antígenos, corpos estranhos, tais como eles fagocitam micro-organismos.
micro-organismos. Fagocitam bactérias, protozoários. Eles fagocitam também células mortas. Credo, fessor, eles comem até as mortas? Macrófago come até as mortas. Galera, lembrar que quando a pessoa sofre um trauma, um traumatismo, né, no local, células do próprio tecido acabam morrendo. Macrófagos vão ali fagocitar as células mortas e limpar o tecido, porque bactérias adoram tecido morto. Alguém levou um chupão no pescoço. Por que você olhou para o seu pescoço agora, jovem? Alguém levou um chupão no pescoço, ficou aquela mancha roxa. É que a sucção arrebentou alguns vasos sanguíneos. É sangue coagulado por dentro da pele. Macrófagos vão fagocitando as células mortas e limpando o tecido. Com o passar dos dias, a mancha roxa vai sumindo. Macrófago come até as mortas também. Macrófagos, eles fagocitam pigmentos. Eles fagocitam pigmentos, tintas. Alguém resolveu fazer uma tatuagem na pele. Se for tatuagem de praia, de verão, a tinta rena. Tinta rena? Tatuagem de praia? A tinta é aplicada na epiderme, só na superfície. Lembrar que o epitélio constantemente vai descamando suas células. Renovação constante das células epiteliais. A tinta rena em poucos dias, vai depender ali, né, do quanto foi colocado de tinta, a tinta começa a soltar, começa a sumir. Mas, e a tatuagem definitiva? Agora é diferente. Tatuagem definitiva. O tatuador, usando agulha, aplicador, injeta a tinta dentro da derme. A tinta é aplicada no tecido conjuntivo propriamente dito. A tinta vai ser capturada pelos macrófagos. Macrófago acaba englobando, endocitando até tinta de tatuagem? Sim. Só que tem um detalhe. Quando o macrófago fagocita uma bactéria, ele digere a bactéria. Fácil. Por quê? Porque bactéria, qual a composição química de uma bactéria? Bactéria tem DNA, tem lipídios, tem proteínas, substâncias que reagem com as enzimas lisossômicas. Só que tinta de tatuagem é composto mineral. Tintas de tatuagens são sais de metais pesados. Algumas são sais de chumbo, inclusive. Então, resumindo, tinta de tatuagem não reage com as enzimas lisossômicas. Não ocupa o sítio ativo, não tem reação enzimática. Resumindo, tinta, macrófago fagocita, mas não consegue digerir. O que ele vai fazer? Vai parar de caminhar. Oi? Eu disse que macrófagos deslocam pelo tecido. Quando o macrófago captura uma coisa estranha que ele não consegue dar conta, olha que soldado bom, ele para de caminhar pelo tecido. Torna-se uma célula imóvel chamada de histiócito. Oi? Histiócito. É o quê? É um macrófago fixo. Macrófago, agora imóvel, retendo alguma impureza. Alguma coisa que ele capturou, mas não conseguiu dar conta. Então, vestibulando, pense comigo. Quando você vê na pele de alguém aquela tatuagem definitiva, você está vendo o quê? Do ponto de vista histológico, tatuagem é uma concentração de histiócitos. Você está vendo ali zilhões de histiócitos, cada um retendo, guardando um pouco de tinta no seu citoplasma. Histiócitos, macrófagos fixos, retendo impurezas. Tá bom? Ó, macrófagos, eles podem também fagocitar
outras coisinhas. Vou botar o tal do etc. Que outras coisinhas? Galera, vamos supor que tenha entrado uma farpinha ou ferpinha de madeira no dedo de alguém. A pessoa pega a pinça e tira aquela farpa grandona que ela está vendo. As menores que ela não consegue ver, macrófagos vão fagocitando. Ou eles pelo menos vão cercar o corpo estranho. Quando o macrófago encontra alguma coisa estranha maior do que ele não consegue fagocitar, vários macrófagos vão formando uma capa, uma cápsula ao redor do corpo estranho para tentar isolá-lo do restante do organismo. Olha que soldadinho fantástico, galera. Ó, além de farpinhas de madeira, pense num tal de embriãozinho. Eu disse embriãozinho. Gente, algumas mulheres usam um método contraceptivo chamado de DIU. DIU, dispositivo intrauterino, geralmente em forma de T, um T de plástico com um fiozinho de cobre em volta e a cordinha para tirar o DIU quando o doutor achar necessário ou a mulher precisar, né? Tá ali, DIU, dispositivo intrauterino, cobre e plástico. Pensa comigo, o DIU é um antígeno, é um corpo estranho na mulher. O DIU, então, provoca a concentração de macrófagos dentro do útero. Ó, a parede uterina fica concentrada em macrófagos, muitos macrófagos, em polvorosa. Só que o macrófago não vai fagocitar o DIU. Não dá para fagocitar o que é maior do que você, certo? Professor, então como é que o DIU funciona? Ó, DIU funciona de várias maneiras. Primeiro, o DIU libera cobre. Como ele libera cobre, ele vai intoxicando os espermatozoides. Os spits, os oides, vão ficando mais lentos. Ficam bem lentos, motilidade reduzida e acabam morrendo intoxicados aqui no útero mesmo, geralmente, tá? Só que pode acontecer de algum espermatozoide heróico chegar lá em cima e fecundar o ovócito 2. Havendo fecundação, o que acontece mesmo? O zigoto vai sofrendo suas divisões e vai sendo transportado em direção ao útero. Quando o embriãozinho, melhor dizendo, ainda é um tal de blastocisto, tá? Na fase de blastocisto. Quando o blastocisto, futuro embriãozinho, começar a fazer a tal da nidação, aninhar, implantar na parede uterina, os macrófagos vão fagocitar e vão destruir o blastocisto que estava tentando aninhar. Ou seja, a gestação vai ser interrompida. Por isso, alguns dizem que o DIU ele pode ser considerado um método meio que abortivo, porque às vezes ele funciona não é impedindo a fecundação, é impedindo a implantação do embriãozinho na parede uterina, que já estava começando a desenvolver. Viu? Macrófago come as mortas, come os estranhos, os esquisitos e até o que está tentando nascer também. Cuidado com o macrófago, tá? Ele é perigoso. Perigoso para os antígenos, logicamente. Então, jovens, nós acabamos de falar a respeito do tal do macrófago. Vamos então para a próxima célula. Células do TCPD. Agora vamos para um tal de mastócito. Mastócitos. Mastócitos são células que contêm vesículas. Olha o desenho. Contém vesículas, grânulos no citoplasma. Vesículas, grânulos com uma tal substância
conhecida como histamina, contém vesículas com uma tal de histamina e uma tal de heparina. Mastócitos vestibulandos são células que têm no citoplasma várias vesículas contendo heparina, contendo histamina. Seguinte, a histamina é uma substância de ação vasodilatadora. Vasodilatadora e broncoconstrictora. A heparina é uma substância de ação anticoagulante. A histamina, ela é capaz de provocar o relaxamento das células musculares da parede dos vasos. A gente já estudou lá em anatomia sistema circulatório. Nós vimos que na parede vascular existe uma camada muscular, é a tal da túnica média, lembra? Células musculares lisas. Pois então, a histamina relaxa essas células musculares e provoca a dilatação do vaso sanguíneo. Nas nossas vias respiratórias, lembra? Depois da traqueia, tem os brônquios e os bronquíolos. Se você cortar transversalmente um brônquio ou um bronquíolo, você vai encontrar uma parede de cartilagem, parede anel cartilaginoso, certo? E vai encontrar externamente uma camadinha muscular também. Então, a histamina, atuando nos brônquios e bronquíolos, ao contrário dos vasos, aqui ela vai provocar a contração das células musculares e a broncoconstricção, o broncoespasmo. Quando uma pessoa está tendo uma crise de asma, uma crise de bronquite asmática, etc. e tal, já viu a pessoa tentando respirar? Fazendo força, chiando para puxar o ar? É porque brônquios e bronquíolos foram estreitados pela histamina. Aí tem que usar a bombinha com algum broncodilatador, talvez uma substância para inibir a histamina, para poder voltar a respirar normalmente. Histamina é uma faca de dois gumes. A gente precisa dela, vamos ver. Só que às vezes ela pode ser de matar mesmo. Uma faca de dois gumes. Então agora surge a pergunta: qual a importância de nós termos no TCPD, de termos no nosso corpo, uma substância com capacidade vasodilatadora e a heparina, que é anticoagulante? Para que isso aqui tudo? Bom, mais uma vez, galera, vamos imaginar algum corpo estranho invadindo o nosso organismo, algum antígeno. Podem ser micro-organismos, bactérias invasoras, micro-organismos invadindo o corpo. Pode ser também, sabe o quê? Pode ser alguma substância química. Pode ser, de repente, alguém que foi na fazenda e roçou as pernas numa folha de urtiga, e coça, coça. Pode ser um mosquito picando a pessoa e injetando saliva. Quando o mosquito pica a sua pessoa, além de chupar, ele cospe em você. Mosquitinho safado, né? É porque a saliva do mosquito tem substâncias anestésicas, para você demorar a sentir a picada. E tem substâncias anticoagulantes também, para não entupir a trombinha dele com seu sangue coagulado. Saliva de mosquito, na pele, corpo estranho, antígeno. Pode ser uma jovem que não sabe ainda, mas é alérgica ao creme facial que ela está passando no rosto. Daqui a pouco vai ficar toda empolada. Vamos ver por quê. Enfim,
além de micro-organismos, podem ser substâncias químicas, podem ser alérgenos. Ah, gente, também pode ser, sabe o quê? Pode ser um trauma mecânico, uma pancada muito forte. Uma pancada muito forte, no local, células do próprio tecido acabam morrendo. Célula morta, glicocálice modificado, é corpo estranho para as células saudáveis. Os leucócitos vão achar estranho aquela célula morta ali, tá? Veja, eu peguei um agente biológico, um agente químico e um agente físico. Agentes biológicos, agentes químicos e agentes físicos podem deixar o tecido bastante diferentão, alterado. O que vai acontecer? Esses diferentes agentes, eles vão irritar, eles vão estimular, excitar os mastócitos. Os mastócitos entrando em contato com algum corpo estranho ali no tecido. Olha o que pode acontecer, o tal do mastócito, na sua superfície, vai se ligar, vai entrar em contato com o antígeno. Beleza? Bom, quando mastócitos entram em contato com um corpo estranho, o que eles fazem? Lembra o desenho aqui? Vesículas. Vesículas vão ser transportadas até a superfície. O mastócito, ele vai degranular. O quê? Degranular. Ele vai eliminar o conteúdo de seus grânulos. Ele vai secretar o conteúdo de suas vesículas. Ele vai liberar histamina. Mastócitos, então, liberam histamina em resposta àquele antígeno. Já expliquei para vocês que a histamina vai provocar a vasodilatação. Confere? A vasodilatação. Naquela região da pele, no corpo, no tecido, onde o antígeno está presente, os vasos começam a dilatar. Essa sequência de eventos. E essa vasodilatação, ela tem qual objetivo? Galera, vamos lembrar. Artérias formam arteríolas. Arteríolas formam uma rede de capilares. Lembra? Então pensa comigo. Quando os vasos começam a dilatar, eles estão acumulando sangue. Olha o que acontece. Vasos que dilatam, acumulando sangue, a parede do vaso vai sendo distendida. Aqui, distensão da parede vascular. Vão surgindo microespaços na parede vascular. E através desses microespaços, entre as células epiteliais dos capilares, quem é que vai sair mais facilmente? Os leucócitos. Essa vasodilatação tem como objetivo fazer os capilares tornarem-se mais permeáveis à saída de glóbulos brancos. Resumindo, aluno, a vasodilatação tem como função facilitar a diapedese. Irado. Olha, eu acho irado. Quando tem alguma coisa estranha no tecido, uma célula vai liberar uma substância para dilatar os vasos e facilitar a chegada de soldadinhos daquela região. De novo, engenharia celestial. Eu acho sensacional, galera. Diapedese. Tudo isso aqui é para facilitar, então, a defesa do tecido. Tá percebendo que o mastócito, ele é do bem?
Ele quer ajudar na defesa do tecido, poxa vida. Mas olha só, nós vamos pagar um preço por essa vasodilatação. Ela é necessária, mas vai deixar o tecido bastante alterado. Por exemplo, o local vai ficar bastante vermelho, vermelhidão. Vermelhidão, porque ali tem bastante sangue acumulado. O local fica bem vermelhinho. Mas o local começa a ficar inchado. Por quê? Gente, olha aqui, ó, olha isso aqui. Além dos leucócitos, quem mais consegue sair facilmente, mais facilmente do sangue? O tal do líquido tissular. No local começa a escapar uma quantidade excessiva de líquido tissular. O local então vai ficando inchado. A pele ali vai ficando em alto relevo. Tranquilo? Edema, inchaço. Mas esse líquido que começa a acumular ali no local vai pressionando as terminações nervosas e o local começa a doer, começa a latejar. Se bem que, se o antígeno, se o corpo estranho for uma substância química, um alérgeno, substância química, tipo saliva de mosquito, ao invés de dor, pode surgir a sensação de coceira. Dor ou então coceira. Vai depender do tipo de corpo estranho de antígeno que está irritando aquele tecido, certo? E a vasodilatação deixa o local bastante quente também. Nunca reparou, não? Fica vermelho, inchado, dolorido. Se você botar a mão assim, ó, nossa, como está quente. É que ali tem vasos dilatados acumulando sangue. Nós somos animais homeotérmicos de sangue quente, lembra? No local tem muita diapedese acontecendo, vai ter muita fagocitose. Ali o metabolismo está aumentado, muita reação química exotérmica, é mais calor sendo produzido. Tranquilo? Calor. Agora pensa comigo. Se você juntar isso aqui, qual o nome que você dá? Quando no seu corpo, na sua pele, na garganta ou no corpo de outra pessoa, você vê o local vermelho, inchado, quente, dolorido, você diz que o local está inflamado. Pessoal, isso aqui é o que a biologia e a medicina chamam de reação inflamatória. Reação inflamatória. Então perceba, inflamação não é uma doença em si. Inflamação é um conjunto de alterações que o seu corpo sofre quando você é atacado, incomodado por algum antígeno. São alterações que você sofre ao se defender. Se isso não acontecesse, poderia ser pior, né? O antígeno acabaria com você sem que você reagisse. É o preço a se pagar, digamos assim. Detalhezinho. Perceba também que onde tem inflamação, os vasos estão mais permeáveis. Os vasos estão mais permeáveis. Risco de aqui haver formação de coágulo. De repente, alguma proteína do meio extravascular, um tal de colágeno, pode entrar em contato com o sangue, com as plaquetas e formar um coágulo. Por isso, secreção de heparina. A heparina é uma substância anticoagulante. É para evitar que na área inflamada haja risco de formar um coágulo. Não fosse heparina, tecido inflamado seria um foco de trombose para a circulação. Tudo bem boladinho, né, gente? Engenharia celestial é a expressão que eu uso. A propósito, quando alguém está com rinite alérgica, a pessoa tem muita coriza? Rinite alérgica, muita coriza. Galera, de onde é que brota tanta coriza, tanta secreção? Os vasos do nariz estão mais permeáveis.
vaza mais líquido lá dos capilares e tome coriza. Alguém teve edema de glote, tem alergia a camarão, na festa não percebeu, comeu um quituzinho de camarão e a glote começou a inchar. Por que a glote vai inchando? Aqui, ó, na glote, quem é que começa a acumular? Líquido solar, edema e sensação de sufocamento. Reações inflamatórias. Então, prezados alunos, podemos dizer o que a respeito dos mastócitos? Ó, resuminho. Mastócitos. Os mastócitos, eles participam das reações de defesa do tecido. Reações de defesa tecidual. As chamadas reações inflamatórias. Reações inflamatórias. Tais como, vamos lá, infecções. Vestibulandos, muita atenção. Diz para mim, quando a inflamação é provocada por vírus, bactérias, protozoários e fungos, por micro-organismos, qual o nome específico? Infecção. Infecção é a inflamação provocada por micro-organismos. E se tiver bactéria, ó, se for por bactéria, a isso aqui você pode colocar um tal de pus. Se for bactéria, pode somar pus a esses sinais aqui, tá? Quando a inflamação é provocada por substância química com direito a muita coceira, o nome é alergia. Então quer dizer que infecções e alergias são formas de reações inflamatórias, beleza? Infecções, traumas teciduais, local machucado também pode ficar bastante inflamado, certo? De repente alguém foi tirar a cutícula da unha, arrancou um bifezinho, há dias e dias de inflamação e dor. Trauma tecidual que também causa inflamação, tá? Também podemos colocar aqui as reações alérgicas. Reações alérgicas. Tipo o quê? Rinite, rinite alérgica. Asma, tipo as dermatites. Urticariformes. O que você disse, professor? Alergia na pele, urticária, dermatite, urticariforme ou urticária, alergias de pele. Podemos colocar aqui também um tal de choque anafilático. O choque anafilático, a mais grave das reações alérgicas. Imagine, jovem, imagine, aluno, se no corpo de alguém houver uma descarga grande de histamina, uma secreção sistêmica, generalizada, muita histamina. Entende que todos os vasos sanguíneos do corpo vão dilatar? Ou pelo menos os grandes vasos, as grandes artérias do corpo vão dilatar. Não vai ser assim uma vasodilatação local, vai ser uma vasodilatação sistêmica. Se houver essa vasodilatação sistêmica, a pressão arterial vai a 0. 12 por 8, nada, vai a 0. Cai a pressão arterial, a pessoa desmaia, o sangue não chega, não circula até lá no cérebro. A pessoa entrou em estado de choque. Parada circulatória. Ixi, isso é choque anafilático, tá? Uma alergia de grandes proporções. No caso do choque anafilático, dá para tentar salvar a pessoa com injeção de adrenalina. É que a adrenalina, ela é vasoconstrictora e é broncodilatadora
ela antagoniza as duas ações da histamina. Adrenalina pode salvar a pessoa, tá? Então, tá aí o papel, o trabalho dos mastócitos. Para você não dizer lá na faculdade, poxa, mas o Helder no cursinho me explicou de um outro jeito. Agora, uma pequena observação, gente. Para você não falar na faculdade que eu não te expliquei tudo direitinho, tá? Uma baita de uma observação. Olha só, às vezes, o que faz o mastócito secretar histamina não é o contato do corpo estranho, do antígeno, com a sua superfície, não. Não. É o quê? É quando o mastócito encontra o chamado complexo antígeno-anticorpo. Complexo antígeno-anticorpo? Como assim? Anticorpos são proteínas que têm um formato espacial lembrando a letra Y, tá? Ó, em preto, anticorpo. Em vermelho, antígeno. Pode ser um alérgeno. Complexo antígeno-anticorpo. Este complexo, ele pode se ligar à superfície do mastócito e ativar a secreção de histamina. Aliás, é uma tal de IgE, imunoglobulina do tipo E, anticorpo classe E, que tem a ver com as reações alérgicas. Para falar a verdade, na maioria das vezes, o que faz o mastócito liberar histamina é o tal complexo antígeno-anticorpo ligado à sua superfície. Não sei se você reparou, mas isso aqui ajuda a explicar por que algumas alergias podem surgir com o passar do tempo ou desaparecer com o passar do tempo. É que a pessoa vai fabricando anticorpo contra aquele alérgeno. E quando os dois estão juntos, eles excitam e irritam os mastócitos. Vou dar um exemplo para ver se fica claro para você. Imagine uma criança de 7 anos. Ninguém sabe ainda, mas ela é alérgica à penicilina. Ela é alérgica à penicilina, beleza? Essa criança aos 7 anos está com infecção de garganta severa. Recebe injeção de penicilina. Aqui, ó, as moléculas de penicilina, antibiótico. Como essa criança é alérgica, o corpo dela faz o quê? Fabrica anticorpos antipenicilina. Olha os anticorpos. Mas, detalhezinho, esses anticorpos só vão ficar prontos daqui a 2, 3 semanas. Lembra? Quando você entra em contato com o antígeno, você fabrica anticorpos que ficam prontos em 2, 3 semanas. É por isso que a gente fica doente quando encontra o antígeno pela primeira vez. A gente não tem defesas contra ele ainda. Mas, amigos, daqui a 2, 3 semanas, quando os anticorpos estiverem prontos, os anticorpos anti-penicilina, no sangue da criança não tem mais penicilina. Porque o fígado dela já metabolizou o antibiótico. Anticorpo não se encontraram. Só que a pessoa, ela ficou imunizada contra aquele antígeno, a penicilina. Pensou como se fosse uma vacinação? Como se fosse uma vacinação. Ela vai ter células de memória para fabricar anticorpos contra aquele tipo de antígeno, no caso, o antibiótico penicilina. Caramba, como se fosse vacina. Aí, 13 anos se passaram. Agora, não é mais criança, é um adúltero com 20 anos. Tá com infecção
tá com sífilis. Mudou a idade, mudou a infecção também, né? De garganta agora é sífilis. Fazer o quê? Amai-vos uns sobre os outros. Então, agora, esse jovem recebe injeção de penicilina para tratar sua sífilis. Olha o que acontece? Ela tem células de memória. Ele tem células de memória, certo? Olha o que vai acontecer. Complexo antígeno-anticorpo. Os dois se encontram. E o complexo gruda nos mastócitos, liberação de histamina e talvez um choque anafilático pela injeção do antibiótico penicilina. Caramba! Aí, a propósito, lembra que contra certas doenças, você tem que tomar várias doses da vacina até ficar imune, não é isso? Então, contra certos alérgenos, você tem que entrar em contato com ele contra o antídoto com várias vezes, vários encontros, até ter anticorpos em concentração tal para atacar o antídoto, e é por isso que certas alergias vão surgindo ao longo da vida. Ok, amigos? Também tem essa. Às vezes, o que faz o mastócito secretar histamina e heparina não é o contato direto do antígeno com a sua superfície, mas sim o complexo antígeno-anticorpo irritando, estimulando os mastócitos, beleza? Bom, para a gente então acabar TCPD, vamos ficar devendo a célula D, os plasmócitos e os tipos de TCPD. Eu vou explicar isso para vocês no nosso próximo encontro, na próxima aula, para o vídeo não ficar muito cansativo, a aula muito longa, tá bom? TCPD parte 2, próxima aula. Um abraço.